Nelson Gonçalves, eu tenho uma história muito bonita e muito triste ao mesmo tempo. Quando eu conto a minha história, as pessoas ficam assim me olhando e às vezes choram ouvindo a minha história. Eu devo colocar essa história na minha palestra? Deve, claro que deve. É a sua história e são as nossas histórias o que nós temos de mais valoroso, de mais prestimoso, de mais forte quando nós montamos o nosso roteiro. No entanto, essa história, ela precisa transformar as pessoas, ela precisa ter um ensinamento. Se for só uma história de sofrimento que não levou você a uma transformação, é só uma história de sofrimento. Se não for uma história de sofrimento que te levou a uma superação e que, portanto, esta sua superação valha para as pessoas como ensinamento, para que elas ajam, para que elas atuem, para que elas também sejam transformadas, é só uma história de sofrimento. Portanto, as nossas histórias podem e devem ser contadas, mas elas precisam passar por um processo de storytelling, por um processo de roteirização. Mas Nelson, se eu pegar a minha história e botar ela dentro desse negócio de storytelling, de roteirização, a minha história não vai ficar assim uma história pasteurizada? Absolutamente que não. Porque storytelling, porque roteiro são caminhos que nós, os palestrantes, temos para contar a nossa história, para dar para a nossa história a carga emocional e a carga transformacional que uma palestra requer, que a nossa audiência precisa para aprender com as nossas histórias. As nossas histórias, elas precisam gerar aprendizado, transformação, ação, atitude. Se a nossa história não fizer isso, ela é só uma história de sofrimento. E história de sofrimento, o Brasil está entupido de história de sofrimento. Todos os dias as pessoas sofrem. Para o nosso lado esquerdo, para o nosso lado direito, para frente, para trás. O Brasil está entupido de história de gente que sofre. Mas de histórias de gente que sofre ou que sofreu e aprendeu com o sofrimento e pegou o sofrimento para se motivar, se transformar e transformar a vida de outras pessoas, essas histórias não existem assim em abundância por aí, ok? Então pega a sua história e transforme a sua história num objeto de transformação. Transformação ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Se a sua história não transformar, se a sua história não tiver amarrada, não tiver o poder de induzir e levar as outras pessoas a uma transformação da pessoa, da sua audiência, a sua história será só uma história. E de histórias o mundo está cheio. Me fiz entender? Então, pega a sua história, transforma ela numa história transformadora. E aí sim você terá no palco uma grande história.